Olá, labaredenses! Estamos iniciando o LabaredaCast com o segundo episódio, do programa Vida de Ministro. E nosso convidado de hoje é o Adriel Góes. Seja bem-vindo, Adriel, é uma honra te ter aqui. O que aqui o senhor tem para falar já no início desse podcast? Amém, graças a Deus. Quero aqui agradecer a você pelo convite e a todos labaredenses, não é isso? Isso, labaredense. Gostei do nome, bacana. Logo quando eu vi o tema, logo me interessou muito. Vida de ministro. É um campo muito amplo e para se falar nessa área aí é necessário ter vivido algumas experiências com Deus e ter realmente vivido na prática o que é uma vida de ministro. Então, nessa noite eu quero, com a ajuda de Deus, com as suas perguntas, tentar passar um pouco desse início de caminhada. Então, Amém. Estamos aqui à disposição. Amém. Eu agradeço, por você ter aceitado esse convite aqui. É uma honra ter você aqui, como eu falei logo no início. Vamos prosseguir, ser breve, objetivo e direto. Adriel, a primeira pergunta que eu tenho para você é: quem é Adriel? Ih, rapaz, que pergunta bacana, viu? Adriel, ele é uma nova criatura, um novo Adriel. Existe um Adriel antes de 2010 e existe um Adriel depois de 2010, que foi quando eu aceitei a Jesus em 2011. E antes de ter aceitado a Jesus, eu era um Adriel que não tinha perspectiva de vida nenhuma, direção de futuro muito menos. Então, só aceitando a Jesus, conhecendo a Jesus, tendo experiências com Jesus e conhecendo a palavra de Jesus, que é o verdadeiro caminho, aí eu me encontrei como Adriel. Na verdade, hoje eu sou um Adriel que sei para onde eu quero ir, sei aonde estou e sei o que eu estou fazendo. Então, o Adriel de hoje, ele é um Adriel pensador, um Adriel maduro e um Adriel que tem e pensa no futuro. Então, esse é o Adriel que eu acho que sou. Amém. Uma ótima resposta, E, assim, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de quando a gente serve a Cristo, quando a gente tem a mudança, que é o objetivo de Cristo, ser um pensador nato, dentro da palavra. Maravilha. Adriel, o que é que faz você, assim, da sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Não entendi, desculpa. O que é que o Adriel Góes faz da vida, tanto pessoal quanto profissional? Pronto, vamos lá. Primeiro, eu sou agora pai de família, Eu agora, antes de tudo, eu quero cuidar da minha casa, quero cuidar da minha esposa, quero cuidar do meu filho e cuidar da minha família. Esse é o meu primordial fator em viver, cuidar da minha família. É a primeira coisa que eu faço, cuidar da minha casa. Segundo, eu cuido de outras vidas. Eu invisto em outras vidas. Eu trato outras vidas. Eu trabalho outras vidas. Eu tenho desejo de que outras vidas sejam transformadas como a minha vida foi. Então, primeira coisa, eu trabalho dentro de casa, na minha família. Segundo, eu trabalho com pessoas, ajudando pessoas na obra de Deus. E há uma outra parte também que eu trabalho, que é na minha área secular. Eu sou assessor parlamentar, trabalho no meio político. E essas três coisas aí, elas estão totalmente entrelaçadas. E dentro de uma coisa que eu amo: família, pessoas e ajudar pessoas. Porque eu entendo que eu posso usar a política como um instrumento de transformação social. Sim. Eu posso usar a política como um braço social, porque até então eu posso usar o poder público para ajudar outras pessoas. Como Deus me permitiu estar no meio público, no meio político,
na vida pública, eu tenho acesso às coisas com mais facilidade do que outras pessoas. Então, eu não sei dizer um não para uma pessoa que me procura, seja lá em qual for a área, na saúde, no jurídico, na alimentação. Se eu não puder, eu vou correr atrás de quem pode. Então, o meio público, ele tem esse leque aí que me dá oportunidades de fazer uma coisa só dentro dessas três. Então, se não dizer em uma vida triuna, né? Uma só vida, só que trabalhando com a família, que é a base de tudo. Nós cremos na base da sociedade, que é família. Não se existe uma sociedade saudável, não se existe uma igreja saudável se não existir família. Então, também não vai adiantar jamais eu ir querer curar outras pessoas lá fora e a minha família esteja ferida. Primeiro, eu preciso curar a minha família, cuidar da minha família, e eu tendo essa base dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu vou correr atrás de curar outras vidas. Na área espiritual, na igreja, como também na área social, na área pública. Amém. Adriel, da onde é que você vem? Você nasceu aonde? Você cresceu aonde? Como foi essa sua história? Pronto. Quem conhece a história do profeta Elias, né? Quem lê a Bíblia entende um pouco da vida do profeta Elias. Conheciam Elias apenas pelo nome. Quando deram a referência a ele, de onde ele era, falaram Elias, o Tisbita. E Tisbe era uma pequena vila, um pequeno povoadozinho, né, lá na região onde ele morava. E a Bíblia cita apenas nessa situação aí a localidade de onde Elias nasceu. E até o cantor Cleiton Queiroz, aquele que tem um problema de visão, né, aquele que é cego que toca violão, Cleiton Queiroz, eu conversando, ele me fez essa mesma pergunta que você. E aí eu disse, rapaz, eu moro em tal lugar assim, assim. Ele disse, então você é um tisbita. Aí eu peguei isso aí. Eu nasci no município de Itabaianinha, aqui, a terra dos anões. Né? Eu nasci lá na terra dos anões. Isso. Especificamente, eu nasci no povoado Muquem, bem na roça mesmo. Então, eu sou um menino da roça. Nasci e me criei até os 12 anos de idade na roça. Amo demais o interior, amo demais a roça. Tenho muitos amigos, muitos familiares lá. Então, eu tive uma base formada na roça. Então, eu sou, como diz nosso pastor Lorival, sou um nego velho do interior. E aí, eu vim para a cidade e mesclei a vida na roça, os aprendizados da vida na roça com o aprendizado aqui da vida da cidade. Então, eu louvo a Deus, né, por ter vindo morar aqui, mas também louvo a Deus pelo lugar que eu nasci, porque creio eu que se eu não tivesse nascido lá, eu teria uma outra vida, teria uma outra história se eu tivesse nascido em uma cidade grande, por exemplo. Amém. Deus sabe o que faz, né? Não tenho dúvida disso, né? Adriel, foi fácil ou foi difícil a sua trajetória até aqui? Muito difícil. Muito. Eu amadureci cedo. Eu amadureci muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. 9 anos. Isso. Comecei a trabalhar de verdade. Trabalho de adulto, trabalho pesado. Como eu nasci na roça, então não tem trabalho fácil. Não sei se vocês aqui conhecem o trabalho nas olarias, que era feito tijolos e telhas manualmente. Só que para fazer o tijolo e a telha, antes de tudo isso aí, existia um processo muito grande para que a argila fosse pronta. Era necessário cavar um barranco enorme lá para a argila estava seca, né, em forma de pedra lá, e a gente ia cavava lá um montante, depois caminhava mais ou menos 1 quilômetro para pegar água, para molhar aquela argila ali, dava a primeira molhada, no segundo dia dava a segunda molhada, no segundo dia dava a terceira molhada, para depois começar a dar o primeiro corte com enxada, cavar, na verdade esmiuçar os pedaços grossos de barro,
esmiuçava e depois colocava ele em um montante e cortava como se fosse um arco de índio, só que era um pau assim e um arame bem fino que a gente segurava com a mão no arame e cortava o barro. Tudo isso era um tratamento para vir amaciar o barro para que quando fosse feito o tijolo e a telha viesse a ficar perfeito. Então eu comecei a trabalhar nessa área aí muito cedo, muito pesado. Eu acordava todos os dias 4h30 da manhã, ia para a olaria, tomava café 7 da manhã, trabalhava até o meio-dia, almoço chegava meio-dia, eu almoçava, descansava até 1h, depois trabalhava até 5, ia para casa e pegava um ônibus às 18h, ia para a cidade, estudava até às 10 e voltava às 11h30, meia-noite, 1h da manhã para casa e dormia, acordava às 4 da manhã. Isso aí quando eu completei 11 anos. Na época eu fiz minha mãe até assinou um papel lá para que eu pudesse estudar à noite, porque eu precisava realmente trabalhar para sustentar a minha casa, porque eu não fui criado com pai. É uma outra dificuldade na minha vida. Eu não conheci meu pai. Vim conhecer meu pai agora quando eu tinha 28 anos. Hoje eu estou com 31. Então tem 3 anos que eu conheci meu pai. Não tenho muito contato com ele. Respeito, né? A gente conversa quando sempre ele manda uma mensagem. Não tenho nada contra também. Graças a Deus por isso. Não culpo ele por nada na minha vida, né? Então eu entendo que tudo isso foi plano de Deus para que hoje eu esteja onde eu estou e ser quem eu sou. E assim, a minha vida nunca foi fácil. Demorei a concluir meu ensino médio porque a infância foi muito dura comigo. Eu não tive tempo de assistir desenhos, conhecer aquela coisa de desenhos, daquela criançada toda que tem aquela rotina de desenhos, de conhecer nome de personagens, de desenhos, de ser fã daquela coisa. Não. O meu negócio eu era fã de trabalhar durante a semana, receber o dinheiro, dar metade para minha mãe e ficar com metade para mim. Então eu amadureci muito cedo. Eu peguei uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida muito cedo, porque eu vi a minha mãe solteira, eu e meus 3 irmãos, então eu me vi na responsabilidade de cuidar da minha mãe. Então, desde os meus 9 anos de idade que eu trabalho, sempre pensando no bem-estar da minha mãe, em manter a minha casa, em ter comida dentro de casa, né? Eu sempre me importei com isso. Então, me cobrei desde cedo. Na minha mudança do interior para aqui, infelizmente, eu acabei me envolvendo com algumas coisas erradas. Dentre elas, o tráfico de drogas, torcida organizada, aquela coisa de menino pacato do interior que quando chega na cidade quer conhecer tudo e todos, né? Tudo é novidade, aquela coisa toda. Uma amizade aqui, outra amizade ali, acabei que me envolvendo com tudo isso. Um detalhe de tudo isso aí, Manzato, que eu nunca usei droga. Nunca usei droga. Nunca acendi um baseado, botei na boca, nunca cheirei uma carreira de pó, nunca usei um crack, nunca fumei cigarro, nunca. Porque eu tinha dentro de mim um medo que eu não podia chegar em casa drogado e entristecer a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi a minha base. Então eu sempre tive essa consciência comigo e sempre fui voltado para ajudar a minha mãe. Esqueci dos meus estudos sempre para colocar comida dentro de casa, mas graças a Deus, quando aceitei a Jesus, eu busquei os meus estudos, finalizei meus estudos, já tenho alguns cursos aí, graças a Deus tenho mudado muito bem e não tenho medo da vida. Eu sou um cara que amo desafios. Quanto a coisa é mais feia, mais preta, mais difícil, mais árdua é que isso aí me dá fôlego, isso me dá vontade. Eu parto para cima da dificuldade, daquilo que tenta me meter medo, eu parto para cima. Então, a vida difícil me fez ser forte. Rapaz, eu não tenho nem palavras, né? Assim, porque tem gente que tem histórias de vida que, se você olha para a pessoa, é o seu caso, eu olho para você, eu não imagino uma história dessa passada, né? Uma história árdua, um amadurecimento precoce. Exatamente, muita gente não imagina. Então, assim, você falou nisso e se baseia na questão de mais importante que curar, de ter feridas curadas, é evitar, né? Ter feridas, né? Então, você evitou muitas feridas.
né? A questão de você não usar drogas para não entristecer sua mãe, para não acabar com sua própria vida, com a questão do seu pai, né? De você não culpar ele por não ter ficado por perto. Então, cara, você é um homem de verdade, você é um homem maduro. Fico feliz em saber essa história, porque eu não sabia esse testemunho, né? Então, edifica muito mais a minha vida, certo? Adriel, como é ser coordenador geral da Umadejaf? É um peso de muita responsabilidade, porque todos os olhos estão voltados para você. Todos os olhares estão voltados para você. Então, tem coisas que alguém não é cobrado que você é. Tem coisas que você se cobra por amor a outras pessoas. Como diz a palavra de Deus, por amor aos fracos na fé. Então, nós temos que tomar cuidado com os fracos na fé. A Bíblia diz que se você vai fazer algo que seu irmão vai se escandalizar, não faça. Se você come carne, seu irmão não come, e se ele vai se escandalizar se você vai comer, então não coma. Então, eu sou um cara que me privo muito de muitas coisas por amor a outras pessoas. Eu sou um cara que sacrifico muito bem um momento de gozo, de bem-estar, de lazer, de folga, podemos dizer assim, de tô nem aí. Eu renuncio isso por amor a outras pessoas, para ensinar outras pessoas pelo exemplo, porque eu não gosto de pedir para você fazer e que você faça primeiro. Não. Se eu tenho algo em mente para você fazer, eu quero fazer primeiro, eu faço, porque eu quero te ensinar com exemplo. A palavra, ela ensina, agora o exemplo, ele arrasta. Então, eu tenho aí, eu estou coordenando aí uma juventude aí em torno de 700 jovens. Então, esses jovens estão olhando para mim e eu preciso ser uma referência para eles. Mas antes de ser essa referência para ele, porque assim, não se pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de água, doce e salobra. Então, eu só consigo transmitir o que eu sou, a minha essência. Eu só consigo mostrar o que eu sou. Jamais eu vou dizer que eu produzo uva, se na verdade eu produzo figo. Jamais eu vou dizer que eu produzo uma água doce, e na verdade eu produzo uma água salobra. Então, antes de ser exemplo para eles, eu tenho que me policiar dentro de mim e ser exemplo na minha casa, na minha rua, na minha família, porque isso aí, quando eu for fazer lá fora, quando eu for fazer na igreja, isso não vai me pesar em nada. Eu vou fazer isso com muito amor e com muito carinho. E alguém um dia me perguntou: Adriel, você não se cansa de fazer tantas coisas assim, não? Ser coordenador de jovens, ser coordenador de GFC, pregar a palavra, ser presbítero da igreja, ser casado, ser não sei o quê, ser envolvido. Eu disse: não, porque eu amo fazer isso. Então, se eu amo fazer isso, isso aí não é um peso para os meus ombros. Isso me dá prazer, isso me dá gozo de fazer. Quanto mais tem, mais eu gosto de fazer, porque eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para os homens, mas como ao Senhor. Então, isso aí não pesa para mim. Amém. Adriel, me diga uma coisa. Como é que você se sentiu após ser concedido a presbítero? Uma outra grande responsabilidade, que na verdade, no dia que eu fiquei sabendo, na verdade foi assim, quando eu fui consagrado ao diaconato, eu não sabia que o pastor Lorival tinha escolhido o meu nome. Era até então que ia ter uma reunião à tarde, aqui na sede, com todos os candidatos ao diaconato. E eu estava em casa à tarde, almocei, tinha chegado do evangelismo, do domingo, tomei um banho, almocei e fui deitar. E meu telefone tocou, era meu concunhado na época ligando para mim. Disse: Adriel, cadê você? Eu disse: aonde? Na reunião de obreiro. Eu disse: rapaz, me desculpe, eu fui dormir e tal, mas só que eu estava pensando que era para eu ir abrir a igreja. Sim. E aí ele disse: o pastor Lorival chamou seu nome aqui. Eu disse: para quê? Ele disse: não, pro diaconato, bote a roupa e venha. Eu disse: diaconato? Céu. Eu disse: não, meu irmão. Aí ele disse: vem aqui, converse com o reverendo aqui e tal. Aí eu me tremendo todo, botei a roupa, tomei um banho, botei a roupa e corri lá na igreja. Cheguei lá
Entrei lá, ele me chamou, tá, e deu meu nome, papapá, e aconteceu a consagração e tal. Passou-se uns anos, eu continuei servindo a Deus. Aquilo ali não me alterou em nada na minha vida, não quis me achar em nada, só me achei que eu deveria ter mais responsabilidade quanto aquilo. Foi uma responsabilidade a mais. Continuei minha vida normal, o que eu já estava fazendo. E aí aconteceu que iria haver uma consagração ao presbitério. E aí eu também, descansado, porque isso aí não me cabia. Era algo muito além para um jovem, né, de 20 e poucos anos, 24 anos. Então eu fiquei na minha, nem pensava nisso. E aí o pastor Lorival chegou e me convidou. Disse, olha, domingo à tarde, quero que você venha para a reunião aqui. E aí eu já desconfiei. Disse, eu fiquei calado, né, e tal. Eu procurei o pastor Jonan. Disse, pastor Jonan, o pastor Lorival me convidou para vir à tarde para a reunião. O que é que vai ter? Ele disse, rapaz, é com os candidatos ao presbitério. Aí eu disse, mas pergunte a ele aí para ver o que é. Isso eu estava na casa do pastor Jonan à noite. O pastor Jonan pegou o telefone e ligou. Ô pai, eu estou aqui com o diácono Adriel, na época era diácono, estou aqui com o diácono Adriel, e ele pediu para perguntar ao senhor o que é que o senhor quer que ele vá fazer domingo. Ele disse, não, o nome dele foi cotado para o presbitério. Aí quando o pastor Jonan me falou, e desligou o telefone, me falou isso, eu abri um cata-olho, eu disse não. Eu disse não, retorne para ele e diga a ele que eu ainda não estou preparado para assumir um presbitério. Eu sou muito novo, eu não sei o que fazer como presbítero, então, por favor, ligue para ele e retorne. Aí o pastor Jonan pegou o telefone e retornou para o pastor Lorival e disse, pai, Adriel disse que é para o senhor rever essa questão da consagração ao presbitério dele, porque ele disse que ainda não está preparado e ele acha isso um peso muito grande para ele. Ele ainda está aprendendo a ser um diácono, só tem 2 anos de diácono, ele precisa aprender mais e tal, e tal, e tal. Aí ele disse, diga a ele que fique no lugar dele e deixe Deus trabalhar. Assim, eu baixei minha cabeça. Disse, amém, tá bom. Então, aconteceu, fui lá, foi um momento maravilhoso e até hoje eu me sinto pequeno para tão grande responsabilidade e me sinto ainda muito novo para tal responsabilidade e preciso amadurecer muito para me encaixar no quesito presbitério. Porque as pessoas hoje em dia se engraçam muito, se apaixonam muito por questão de cargo, diz que quer ser pastor, não sabe nem o peso do que é ser um pastor, pelo amor de Deus. Querem as primeiras fileiras, né? Gente, ser chamados e tudo mais. Pelo sangue de Jesus, vocês não sabem o peso que é ser um pastor. A Bíblia diz que o pastor, ele vela pela vida das suas ovelhas. Você sabe o que é velar, meu irmão? Velar, alguém que vela por uma vida, é estar 24 horas dando a sua vida por aquela vida ali. Se tiver doente, você tem que estar ali. Se chorou, você tem que estar ali. Se adoeceu, você tem que estar ali. Se está com fome, você tem que dar alimento. Isso é velar por uma alma. Então as pessoas hoje em dia querem ser apóstolo, quer ser bispo, quer ser até arcanjo, se deixar, se der um título de arcanjo, a pessoa quer ser um arcanjo, né? Quer ser até a 4ª pessoa da Trindade. Então, pelo amor de Deus, nos ajude. Então as pessoas hoje se encantam muito com o título, sem saber que a responsabilidade, meu irmão, vai cair sobre você e Deus vai requerer de você. Então é complicado. Então até hoje o presbitério ainda pesa sobre mim. Entendi. Adriel, já partindo para o lado mais assim, família, né? Como é ser papai de Lian Gael? Rapaz, é um turbilhão de momentos e emoções. É um momento de gratidão, um momento de nostalgia, Cara, é incrível, é incrível. Parece que eu saí dentro de uma borboleta quando sai do seu casulo.
Sim. que ela agora sai para voar. Parece que eu estava dentro de um casulo e no dia do parto lá, no dia que Gael nasceu, quando eu vi o médico tirando ele de dentro da barriga de Cássia, cara, parece que na minha mente que eu acordei assim, eu disse, meu Deus, é meu filho. O que é isso? Tá entendendo? Eu parece que fui revestido de uma autoridade de pai fora do comum. E aquilo ali, rapaz, eu passei a olhar para minha mulher, eu disse, meu Deus, parece que eu tripliquei a minha paixão pela minha mulher, que eu comecei a olhar para ela assim e dizer, meu Deus, você é muito guerreira, você conseguiu gerar um filho, você conseguiu trazer o nosso filho ao mundo, parabéns, eu quero acolher minha mulher todos os dias. E assim, a responsabilidade. Você agora já não pensa mais em você, agora você só pensa na sua esposa e no seu filho. Você agora só pensa na sua família, agora você é uma família. Agora você tem uma família, antes você era um casal, agora você é família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos agora são parentes. Você agora é uma família. Então, é uma mudança radical de vida. E assim, para mim, tem sido tudo maravilhoso porque foi planejado. Se tem algum jovem aqui que quer... Pode falar. Adriel, referente à sua família, assim, o que é que você acha que é certo? Quando você é casado, você se torna uma só carne, ou quando você tem um filho que se torna uma só carne vamos dizer assim, você e sua mulher concebeu um menino, né? Então, assim, você acha qual certo? Você e sua mulher, ou você e sua mulher e seu filho é uma só carne? Não, eu e minha mulher. Filhos nós fazemos e criamos para enviar para o mundo. Porque quando o filho cresce, ele casa, vai embora, quem fica comigo é a minha esposa. Então, filho é um fruto nosso. E esse fruto a gente tem que pegar e usar a carne dele e plantar a semente. Então, filho não é para ficar de semente dentro de casa. Filho é para você plantar. Filho é para você preparar, regar, embustecer e enviar. Então, quem tem que ficar com você é a sua esposa. Seu braço forte é a sua esposa. Sua vida é a sua esposa. Sua carne é a sua esposa. O seu filho é um fruto. Amém. Adriel, você tem algum conselho de casamento, assim, para os jovens que querem, né, chegar a esse nível, né, ter um casamento e tudo mais, perante ao Senhor? Tenho. Primeiro de tudo, honrar a Deus. Não ultrapassar as fases. Você que namora, o desejo sexual aflora. Isso aí é natural do namorado, da namorada, o jovem que namora, que é noivo, né? Tem que tomar muito cuidado com a frequência de encontros. Porque quanto mais você passa tempo juntos, um exemplo, tem gente que namora e passa 5 dias na casa do namorado, 5 dias na casa da namorada, o dia todo, juntos, o dia todo. Aquilo ali vai lhe criar uma intimidade fora do comum, que vocês vão praticar o ato sexual como se fosse algo normal, como se fosse algo natural. E por trás disso aí, existe uma cobertura espiritual que você pode perder muita coisa, principalmente as bênçãos do Senhor no seu matrimônio. Então, você tem que tomar cuidado para não avançar. Não avance as etapas. Curta o namoro, se conheçam, curta o namoro. Se o namoro der certo, parte para o noivado. Se o noivado der certo, parte para um casamento. Pelo amor de Deus, não case com uma pessoa que você não suporta os defeitos dela. Se você não consegue se adaptar ao defeito dela, não case, você vai casar errado. Quem é a pessoa certa para casar comigo, Adriel? A pessoa que é mais crente que você. Não é uma pessoa que é mais santa, que quer ser mais santa do que você. É uma pessoa que é mais crente que você. Por quê? Porque a pessoa que serve a Deus com mais fidelidade, ele vai pensar 2 vezes em lhe fazer mal. Porque antes de ele querer lhe fazer mal, ele vai pensar no Senhor. E ele não pode fazer mal ao Senhor antes de tudo isso. Então, a pessoa certa para você é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa sincera diante de Deus. E como é que você vai descobrir? Observando os frutos. A árvore se conhece pelos frutos. Amém. Boa, bom conselho, viu? Peguei para mim até. Adriel, o nervosismo, ele é constante no seu ministério, assim, na sua vida de ministro de Deus? Nervosismo não, mas eu digo que
O frio na barriga. Porque assim, o nervosismo, eu creio que vai muito da falta de preparo. Quando você está despreparado, você tem medo. E esse medo te traz um nervosismo que ele vai te bloquear. Esse bloqueio te traz através do sistema nervoso. Quando você fica muito nervoso, às vezes um reage de forma diferente de outro. Uns começam a gargalhar, outros começam a chorar, outros travam, outros tremem, outros começam a suar frio. Mas assim, é natural você ter o frio na barriga, mas aquele frio na barriga de iniciar. Mas você tem consciência do que você vai falar, do que você vai transmitir, você tem a certeza do que você está ali para fazer, então isso te dá segurança. Não é que você vai autossuficiente, não, jamais. Jamais pense na autossuficiência que você quebra a cara. Você tem que pensar que você vai lá transmitir algo na parte de Deus, que foi Deus que te deu, e você vai lá confiando de que vai ser apenas um porta-voz, vai ser apenas um canal para que aquela água passe e vá saciar a sede de outras pessoas. Então, sendo dependente totalmente de Deus, buscando o conhecimento, que é a parte que a gente faz, né, a parte que cabe a gente. Tem pessoas que dizem, não vou pregar não, que o Espírito Santo não deixou eu pregar a palavra. Conversa, rapaz. Como é que o Espírito Santo vai convencer a pessoa se a palavra não está sendo alcançada? Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo por intermédio da palavra do Senhor. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Então, somente a palavra de Deus, ela vai nos trazer a verdadeira liberdade. Adriel, surge uma pergunta em meio a isso aí de nervosismo e tal. Tem muitos jovens, né, que tem a questão do nervosismo não só para pregação, mas a questão de louvor também, né, adorar a Deus, e da questão do evangelismo. A minha pergunta é sobre o evangelismo. O que é que você acha? O evangelismo, ele deve continuar tradicional? Porque, assim, tem muita gente que continua naquele mesmo evangelismo, vai em porta, né, tenta falar com a pessoa, muitas vezes leva a porta na cara, leva xingamento, né? Entrega um panfleto e não fala nada, apenas entrega. E tem a questão de, você acha correto manter o tradicionalismo no evangelismo ou você acha correto ter a criatividade e inovar no evangelismo? Precisamos ser flexíveis. Não abandonar um para ser totalmente de outro, mas também usar todas as ferramentas. O próprio Jesus disse que importa que o evangelho seja pregado. Mas assim, eu creio que o evangelismo tradicional não tem igual. Porque ali você está no corpo a corpo, você está olho no olho. E naquele momento ali Deus pode lhe usar para libertar aquela vida. É um pouco difícil você postar uma mensagem no Instagram para alcançar milhões de pessoas e alguém, ao ler aquela mensagem, cair possessa. Como é que você está vendo ali para ele repreender aquele espírito ali? Então, o corpo a corpo, ele é fora do normal. Porque assim, até o próprio Jesus disse, olha, eis que eu vos dou autoridade. Então, a autoridade é nos dada para ser usada. E a autoridade ela vai ser usada através da voz, da imposição de mãos. Então, o evangelismo tradicional, ele, além de nos ajudar a trabalhar o nervosismo, vai nos ajudar também a fazer na prática a obra de Deus. Você leva um folheto ali para uma pessoa, aquela pessoa ali vai lhe olhar com um olhar bem duro, vai te dar uma resposta dura, mas você não vai sair triste dali. Você vai entender, rapaz, que pena que aquela pessoa ainda está cega espiritualmente. E quando volta para casa, você vai orar por aquela pessoa. Um dia Deus vai dar uma oportunidade para aquela pessoa. Uma outra oportunidade, você chega em uma casa, você recebe a oportunidade de entrar naquela casa ali, você entra na casa e naquele momento ali, como sal da terra e luz do mundo, você entra ali em meio às trevas e vai despir todas as trevas ali, porque você é luz. Então, você chega ali naquela casa, você faz uma oração, você repreende o mal ali. Então, o evangelismo na prática, ele ainda se sobressai a qualquer estratégia de evangelismo. Qualquer estratégia de evangelismo, seja ela lá qual for, em foto, em vídeo, em redes sociais, seja lá o que for. É bom a rede social? Ótimo.
mas a prática é muito mais gratificante. Entendi. Adriel, você respondeu já a outra pergunta, que seria como vencer o nervosismo, né? E também respondeu a pergunta do evangelismo e tal. E assim, vamos partir para a questão de referências, né? Quais as pessoas que você tem como referência cristã e por que essas pessoas? Eu sou um pouco voltado para os marcos antigos, porque eu sou fã daqueles irmãos iletrados, semi-analfabetos, mas que quando abre a boca os céus bradam, quando faz uma oração o céu responde, quando bota a mão o enfermo é curado, o demônio é expulso, a enfermidade é curada. Eu creio muito. E quando eu vou olhar para a vida desses homens de Deus, para essas mulheres de Deus, são vidas de leitura, de muita dificuldade a leitura da palavra, mas de muita oração e de vida fiel, de vida dedicada ao Senhor. Então, como referência, eu tenho primeiramente o meu pastor Lorival. Meu pastor Lorival é um santo homem de Deus, um homem de caráter elevado, um homem que ensina a palavra do Senhor, a sã doutrina da palavra do Senhor. O pastor Lorival é um profeta, nosso pastor é um profeta. Eu tenho como referência o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente nacional, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Tenho como referência pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da Paraíba, também pastor presidente da UMADENE, da União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste. E tenho também como referência o reverendo pastor Orisvaldo Nunes, pastor presidente de Alagoas. Então, são pastores que me inspiram muito por terem uma história de vida invejável, uma história de vida plausível, uma história de vida que nos orgulha em saber que em meio século XXI ainda existem verdadeiros homens de Deus. Amém. Adriel, o que Deus é para você? Ei, rapaz, Ele é meu pai. Ele é meu pai. Agora, é um pai um pai que supre a necessidade do amor humano, um pai que supre a necessidade do dinheiro, da falta do dinheiro. Um pai que supre todas as necessidades, seja ela física, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela conjugal, seja ela emocional. É um pai que jamais vai nos deixar. É um pai que não é ausente. Eu falo que é um pai como exemplo do que eu falei sobre o início aqui, que eu não culpo meu pai fisiológico, meu pai biológico. Sim. Não culpo meu pai biológico de ter me abandonado a minha mãe, porque hoje, conhecendo a palavra de Deus, o amor que faltava de um pai foi preenchido pelo Abba, pelo verdadeiro pai. Amém. Adriel, o seu ministério significa o que para você? Meu combustível. Se eu parar de fazer a obra, esse Adriel que está aqui se despeça, se acaba, você já não vai ver mais esse Adriel aqui. Se eu parar de servir a Deus, eu vou parar no caminho, eu vou engrenar no caminho, eu vou enferrujar, eu vou morrer ali, porque se tudo que eu tenho, que eu sou hoje, é porque eu faço a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Se a esposa que eu tenho hoje é fruto de fazer a obra de Deus, se o trabalho que eu tenho hoje é fruto de fazer a obra de Deus, se a família que eu tenho hoje é fruto de fazer a obra de Deus, porque eu entendo que o nosso trabalho na obra do Senhor, ele não é em vão. Não é em vão. Há quem ainda não creia que servir a Deus é perca de tempo. Há pessoas que não creem que trabalhar para Deus há recompensa. Vou trabalhar para Deus, quem é que vai pagar minhas contas, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo. Mas se você estiver realmente no centro da vontade de Deus, você não vai passar necessidade nenhuma.
jamais você vai passar necessidade, nem muito menos mendigar o pão. Deus, ele é fiel. Amém. Adriel, me diga uma coisa. O que é que o mundo, né, o mundo terreno significa para você? O mundo terreno, para mim, hoje em dia, significa um campo que necessita do meu trabalho, necessita das minhas mãos, necessita daqueles que são embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Perceba que quando um embaixador, um exemplo, o embaixador do Brasil, ele tem uma embaixada em cada país no mundo, que é da ONU, da União. Cada país que tem acordo com a ONU, ele tem uma embaixada do seu país em cada país. E o interessante é que aquele território ali onde está a embaixada, ele é tido como território brasileiro. Está em outro país, está em outra terra, mas é território brasileiro. E Cristo e o apóstolo Paulo nos nomeou embaixadores de Cristo. E isso nos dará a entender que nós não somos daqui. Mas como nós estamos aqui, essa terra está sob a nossa responsabilidade. Então nós temos que cuidar dessa terra aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós temos que trazer novidades e notícias da nossa pátria para essa terra. Então, a terra, o mundo para a gente é apenas um campo florido que necessita das nossas mãos para ser trabalhado. Entendi. Adriel, boa resposta, né? Foi bem fundamentado no apóstolo Paulo, né? Embaixadores de Cristo, é importante citar isso, né? Porque às vezes as pessoas olham para a gente e dizem, um crente, né? Olha o crente ali. Mas não, a gente não é só apenas crente, nós somos embaixadores de Cristo. Isso é um cargo alto. É um peso, né, que dá ao nosso ministério. Então, referente a isso, ser embaixador de Cristo, né, e nesse mundo, o que é que você acha do Apocalipse? Você acha que ele está próximo ou você acha que ele vai demorar bem mais do que a gente imagina? Então, a área da escatologia ela é uma área muito complexa, a qual eu não tenho muito conhecimento, mas eu creio que está muito próximo, tem muitos sinais evidentes aí da volta de Cristo. E a própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que quando essas coisas começassem a acontecer, não era o fim, era o princípio das dores. Então temos visto muitas coisas e eu creio que, assim como uma mulher para dar à luz, ela começa a sentir dores para dar sinais de que a criança vai nascer, né? Como a palavra de Deus transmitiu dessa forma, tentou fazer uma comparação, uma comparação, né, da mulher grávida com a volta de Cristo. Então, as fortes dores de parto que a terra tem sentido são sinais de contrações de que Jesus está voltando. Não podemos desacreditar. Temos que ficar ligado nos sinais, ficar acompanhando a palavra de Deus, orando em todo o tempo e fazendo a nossa parte como verdadeiros cristãos, pregando a palavra de Deus como se não houvesse amanhã e como se hoje fosse o último dia, estar preparado para a qualquer momento ouvir o som da trombeta tocar. Lembrando que esse som dessa trombeta só ouvirá os salvos. Amém. Adriel, o que é que você pensa sobre a nossa geração? Rapaz, vai fazer 3 anos, Manzato, que eu tô orando por essa geração. No livro de Juízes, o capítulo de número 1 segundo capítulo, fala acerca da história do povo de Israel, quando foi, podemos dizer, governada por juízes levantados por Deus, né? Onde não tinha um rei
para governar, mas em momentos difíceis, Deus levantava um juiz para governar o povo durante um período de tempo, e o povo passava a servir a Deus. Quando aquele juiz morria, o povo voltava a fazer o que bem queria da sua vida, debandavam lá, caíam, entravam no mundo do pecado, da idolatria, e por aí ia, até o tempo que Deus permitia que um povo estranho fosse lá e o oprimisse, e o povo de Israel voltasse a lembrar de Deus. E no capítulo 1 ou capítulo 2, a Bíblia diz que enquanto Josué estava em vida, o povo estava servindo a Deus. Só que Josué morreu. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés não conseguiu ter acesso à terra prometida, nem muito menos levar o povo à terra prometida, a terra de Canaã. E aí quem teve acesso, quem tomou a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, foi Josué, o sucessor de Moisés. A Bíblia diz que o povo serviu a Deus enquanto Josué estava em vida. Depois que Josué morreu, o povo serviu ainda enquanto os anciãos estavam em vida. Josué estava em vida, morreu. Os anciãos que foram orientados por Moisés, Josué, ainda estavam em vida. Quando esses anciãos morreram, a Bíblia diz, está escrito lá no texto, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Esse termo não conhecer ao Senhor, não é que não sabia que aquele povo que estava ali em Canaã foi liberto do Egito por intermédio de Moisés, e depois teve a sucessão de Josué, e depois teve aquele momentozinho ali que os anciãos estavam em vida. Não era que eles não conheciam isso, porque eles conheciam. Eles sabiam do Deus de Israel, do Deus deles. Eles conheciam. E aí, a Bíblia diz que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E se não conhecia o Senhor, era não fazer de conta de Deus, não servir mais a Deus, não obedecer mais os estatutos do Senhor, não sacrificar mais a Deus, deixaram Deus de lado. Então, a nossa geração nos dias de hoje é uma geração que não conhece a Deus. Pararam de ter experiência com Deus, agora estão tendo experiências dos outros. É uma geração que não conhece a Deus no íntimo, é uma geração que não conhece a Deus no particular, é uma geração que não tem intimidade com Deus. Na verdade, é uma geração que não conhece ao Senhor. E para se conhecer é necessário ter relacionamento, ter diálogo, né? O diálogo é a conversa entre duas pessoas. Então, essa geração de hoje, lembre-se, não estou generalizando, sempre tem os remanescentes, a geração de hoje não gosta de orar. E a oração, ela é o carro-chefe para se conhecer ao Senhor. E essa geração de hoje não ora e muito menos conhece a Deus. Certo. Adriel, eu tenho mais algumas perguntas, né, para finalizar. Como você se sente de ser admirado e servir como exemplo para as pessoas? Rapaz, mais uma vez eu digo sempre responsabilidade, porque em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação que você for um cara admirado, sempre vão esperar mais de você. Sim, com certeza. Sempre vão esperar muito mais de você, sempre haverá uma cobrança maior em você, né? O peso será dobrado em você. Então eu sempre vejo isso como responsabilidade. E a responsabilidade é algo que eu luto todos os dias para carregar comigo, ser uma pessoa responsável com as pessoas que me admiram, responsável até por aquelas pessoas que não gostam de mim, porque ficam assim, aguardando o momento que eu venha falhar, venha errar, para apontar o dedo e dizer, aí, tá vendo? Era mentira, é só balela, ele é isso, ele é aquilo. Então, eu busco ser responsável em tudo isso. Então, eu vejo tudo isso como responsabilidade e nada mais que isso. Amém. Adriel, qual é o segredo de adorar e servir a Deus? Ser fiel. Lutar para ser fiel. A fidelidade, ela custa um alto preço, mas vale a pena ser fiel. A fidelidade, você ser fiel, ela
ela requer de você, muitas das vezes, renúncia. A fidelidade requer de você lágrima. A fidelidade requer de você suor. A fidelidade requer de você tempo, dedicação. Mas adorar a Deus, servir, tem que ser com fidelidade. Você precisa ser fiel. Amém. Adriel, continuando essa pergunta, né, que são duas em uma. Qual é o segredo para permanecer em Deus? Oração. Oração e vigilância. Ou melhor, vamos inverter. Vigilância e oração. Porque o próprio Jesus disse, vigiai e orai, para que não venham cair em tentação. Perceba que quando Jesus disse vigiai e orai, ele fala primeiro em vigiar. Porque eu posso ter uma vida de oração 24 horas por dia orando, entrar no quarto de manhã às 6 da manhã e sair às 18 da noite orando, passar 12 horas orando. E no primeiro momento que eu sair na rua, se eu não vigiar, eu jogo tudo aquilo no mato. Jogo tudo aquilo ali no ralo. Então, a vigilância, você primeiro precisa vigiar nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Se você vigiar bastante, vigiar no seu olhar, vigiar no seu pensamento, vigiar nas suas palavras, vigiar dentro de casa, vigiar na rua, você vai ser uma pessoa fiel. Amém. Adriel, escolhido por Jesus ou escolher Jesus? Qual o correto? Escolhido por ele. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Essa mesma frase foi Jesus que falou em um dos seus discursos. Então, é ele que nos escolhe. É ele que nos escolhe. Porque todos nós temos sede. Todos nós queremos água. Quem não quer viver bem? Quem não quer ter paz? Então, o ser humano já nasceu com a necessidade de querer Cristo. Basta ele nos escolher, entendendo que chamar, ele chama a todos. Agora, escolher, ele escolhe alguns. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, ser escolhido é diferente de ser chamado, né? Aí, na igreja, tem muitos que são chamados, mas escolhidos é a dedo. É verdade. Adriel, me diga uma coisa. Quem foi seu mentor, né? O primeiro mentor que você teve na questão de ser cristão, se tornar cristão? E quais aprendizados ficaram marcados na sua memória? Primeiro, logo quando eu aceitei a Jesus, foi o pastor Israel, que ele era co-pastor na sede, aqui na ADEJAF, na sede da ADEJAF. Aprendi muito com ele na escola dominical. Ele foi um mentor para mim durante, creio que 2 anos. Eu não perdia uma lição, um domingo de manhã, porque eu queria aprender com ele. Ele foi um dos meus primeiros mentores. E dele eu passei a conhecer, admirar, na verdade, o pastor Lorival. E aí eu passei a não perder mais nenhum culto de ensino. E aí depois eu passei a admirar o pastor Joanã. Então, cara, foram 3 engrenagens fora do comum. Com o pastor Israel, eu aprendi a ser pentecostal, a gostar de ser pentecostal com o pastor Israel. A me relacionar com Deus na forma pentecostal. O pastor Israel é bem pentecostal. Não naquela doidice, mas um verdadeiro pentecostal. Sim. O pastor Lorival, eu aprendi a depender de Deus. A ser muito dependente do Senhor. E o pastor Lorival é muito dependente de Deus. O pastor Lorival resolve tudo à base da oração. A base da oração. E com o pastor Joanã eu aprendi a força, a estratégia, a inteligência, a coragem, a decisão, a tomada de decisão. O pastor Louro e o pastor Joanã, ele é muito estratégico. O pastor Joanã, ele é muito forte, ele pensa lá na frente, ele é corajoso, ele não tem medo de arriscar. E isso aí eu fui pegando de um, pegando de outro e estou formando aqui a mente de Adriel. Boa. Adriel, me diga uma frase que tem muita importância para você e por que essa frase? Deus e o tempo dará a resposta para todas as coisas. Essa é a frase.
Deus e o tempo responderá todas as coisas. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de justiça. Deus, ele é um Deus justo. A justiça e a vingança pertencem a ele. E o tempo, ele é o relógio da vida. E não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quem vive de engano não permanece nos átrios do Senhor, no templo, na casa do Senhor. Então tudo isso se resume a Deus e ao tempo. E há um tempo para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes 3. Sim. Adriel, cara, foi um podcast sensacional, né? É uma honra ter a sua presença aqui. Agradeço mais uma vez. Adriel, que eu vi aqui, né, pela sua história, pelas suas respostas, é um Adriel que teve força de vontade, independente da sua trajetória, né? Então, cara, continue assim. Eu vou dizer por mim, por Gabriel Wilker, né? Você é uma referência para mim, né? Eu não sei, Obrigado. Nunca tive a chance de dizer isso pessoalmente, até porque pessoalmente a gente se encontra rápido, né? Isso. Mas você é uma referência para mim, né? Um exemplo. Eu admiro a sua pessoa e agora ainda mais, né? De conhecer um pouco mais da sua história através dessa live aqui no Labareda Cast, certo? Amém. Obrigado. Então, agradeço também por ter aceitado, né? Ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Acredito que vidas serão edificadas como a minha foi, através desse podcast. Eu creio. E dos seus pensamentos também compartilhados aqui, tá? Então, labaredenses, espero que seus corações estejam cheios, né? E que o Espírito Santo venha fortificar cada vez mais as suas mentes, né? Que todos nós venhamos ser revestidos de poder a cada momento. Curta, comente e compartilhe esse podcast com quantas pessoas você puder. Nos siga nas redes sociais, @LabaredaPDC. Valeu, Adriel. Muito obrigado, viu? Irmão, eu agradeço de coração. Deus abençoe a todos. Amém.